Por favor, Carol. Item 12º, vida feliz, Joana de Ângeles. Nunca retribua a maldade com vingança ou desforço. O homem mau se encontra doente e ainda não sabe. Dá-lhe o remédio que minorará o seu aturdimento, não usando para com ele dos recursos infelizes de que ele se utiliza para contigo. Se alguém te ofende, o problema é dele. Quando és tu que ofende, a questão muda de configuração e o problema passa a ser teu. O ofensor é sempre o mais infeliz. Conscientiza-te disso e segue tranquilo. Obrigado, Carol. Quer comentar? Não, eu pensei quando alguém lhe bater, Valdemir sabe de cor certinho. Acho que todo mundo sabe, só eu que não sei, mas vamos lá. Quando alguém lhe bater numa face, ofereça outra. Me remeteu a isso, não sei por quê. Ok. Alguém mais quer comentar sobre a lição? Fala, Silvânia. Oi, boa noite. Eu grifei aqui o 3º parágrafo, que é dar-lhe o remédio que minorará, né, o seu aturdimento. Assim, me veio a questão de silenciar e compreender que ele não está bem. A partir do momento que você silencia, mesmo que irrite um pouco a pessoa, né, mas você está interrompendo aquilo que começou, aquela exacerbação toda, você está interrompendo aquilo, então você está ajudando ele a não puxar, não se manter naquela sintonia ruim, não é? Então, eu acho que a ajuda é nesse sentido. Obrigado, Silvânia. Diga, Carlos. Era o mesmo parágrafo da Silvânia aí. Eu lembrei do nosso irmão Valdemir, que ele fala, né? Quando a pessoa aumenta o tom numa discussão, numa conversa, num debate, você faz o contrário. Você vai abaixando, abaixando, até que ele se toque que está exagerando um pouco e a sintonia volte ao normal. Isso é uma estratégia de gestão de conflitos, né? Diga, Roberta. Eu já imaginei da seguinte forma, não responder, como é que se diz? Não pagar com a mesma moeda, né? O que muitas vezes eles fazem, como a gente aprende nas palestras, né? Que é para não pagar com o mesmo, da mesma forma como eles fazem com a gente, é a questão de não pagar na mesma moeda, né? E eu acho que basta a gente calar e ver que o problema não é nosso e deixar ele. Em algum momento a gente se entende, conversa, ou ele cai em consciência. Ok. Me chamou a atenção essa fala da Joana, que o Divaldo algumas vezes repete em algumas palestras dele, que é aquela preocupação que todos nós deveríamos ter, né? Ou seja, se o outro te agride, o problema é dele. Quando você é o agressor, o problema é seu, né? Então, é aí que é o ponto, né? Se nós tivermos isso como freio, nós vamos evitar muitas dificuldades, né? Muitas ações destruidoras de relacionamentos em função disso. Então, que a gente possa exercitar esse freio, né? Que não sejamos nós o agente da agressão. E quando a agressão bater a nossa porta, que a gente possa exercitar também a indulgência, né? Como a Roberta falou, entendendo que o outro, né, está com suas dificuldades, né? Silvânia também tocou nesse assunto. Então, compreender que o outro não está bem naquele momento e, se a gente puder frear, né, para que não coloquemos gasolina no fogo, é muito melhor, né? Muito melhor para tudo, para nós, para o outro, para aquele momento não ser inflamado. Então, é algo que a gente precisa, de fato, ter atenção. Tudo bem? Podemos seguir?
Então, vamos à nossa prece. Nosso irmão Carlos fará a nossa prece. Que Jesus o ampare. Sigamos em frente. Boa noite aos irmãos que eu não tinha visto, aos que não puderam comparecer, que a nossa prece também os alcance, e aos irmãos desencarnados que estão conosco essa noite, reunidos para mais uma noite de estudos, dando continuidade, que a espiritualidade amiga nos inspire os nossos orientadores, que ao final do nosso estudo possamos assimilar o que eles trouxeram para nós, seja pela doutrina, seja por inspiração que os estudos nos trazem, e que, com a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo, possamos dar início aos estudos da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Carlos. A palavra, então, está com o Valdeni e com a Verinha, que será a nossa locutora. Leitora. Então, vamos lá, Verinha. É com nós. Isso mesmo, com nós. Então, item 15. Meus queridos amigos, todos os dias eu ouço entre vós os que dizem: sou pobre, não posso fazer a caridade. E diariamente vejo que faltais com a indulgência para com os vossos semelhantes. Não lhes perdoais nada e procedeis como juízes, muitas vezes severos, sem perguntar a vós mesmos se ficaríeis satisfeitos se agissem da mesma forma convosco. A indulgência também não é caridade? Vós que só podeis fazer a caridade da indulgência, fazei pelo menos essa, mas fazei-a generosamente. Em relação à caridade material, quero vos contar uma história do outro mundo. Depois a gente entra na história do outro mundo, Verinha. Depois nós vamos contar a história do outro mundo. Tá. Mas isso é uma coisa bastante comum. Eu creio que todos vocês já devem ter ouvido isso, eu pelo menos já ouvi N vezes. Eu gostaria muito de ganhar na loteria para fazer caridade. Gostaria muito de ganhar na Mega Sena para fazer caridade. Gostaria muito de ter dinheiro para fazer caridade. Tudo bem. Mega Sena, loteria, dinheiro, isso nos ajuda em alguns aspectos na beneficência. E o título do estudo que nós estamos fazendo é exatamente esse, a beneficência. Mas nós não precisamos de dinheiro, como o amigo espiritual aqui diz, nós não precisamos de dinheiro para fazer caridade. Quer dizer, você disse que não faz caridade porque não tem dinheiro. Mas todos os dias vejo que faltam com a caridade. Porque não são indulgentes. Porque não perdoam aos seus ofensores. Porque não têm benevolência para com todos. Isto é falta de caridade. Quando nos falta isso, nos falta caridade. E nós podemos, eu diria podemos e devemos, fazer caridade independente do bem material que possuamos, ou que venhamos a possuir. Nós podemos fazer caridade, e é a caridade verdadeira, como diz Emmanuel, a caridade essencial, e diz Kardec, a caridade que Jesus entende, como sendo benevolência, indulgência e perdão. Para isso, nós não precisamos de bens materiais. Para isso, eu não preciso de dinheiro. A gente precisa de dinheiro para comprar a cesta básica lá, que o Renato tá nos lembrando aí essa semana, que essa semana a gente tem que entregar lá o material. Para isso, a gente precisa de dinheiro. Ok, então cada um vai comprar um gênero, vai dar o dinheiro, vai ajudar. Isso é uma caridade material. Mas a caridade essencial é a caridade moral. Devemos nos lembrar, pelo menos, que quando nós alimentamos o corpo, essa saciedade dura algumas horas. Então, você dá uma comida para alguém, dá uma cesta para alguém, uma cesta básica é muito boa, dura um mês. Admitamos, por hipótese, que dura um mês. Mas ela vai acabar. Quando eu dou alimento a alguém, ele vai ter fome daqui a 4, 5 horas, ele vai ter fome de novo. E a caridade moral
é aquela que sacia a alma. Aí sim, quem se alimenta desse alimento espiritual não tem mais fome. Ele passa a se conhecer, ele passa a entender que é um ser eterno, ele passa a entender que é um espírito que está habitando um corpo e não que é um corpo que tem um espírito. Então, a caridade essencial, segundo os amigos espirituais, segundo o Livro dos Espíritos, segundo Jesus, é a caridade que façamos quando nós nos doamos junto com o bem material, se for o caso, o bem material, mas quando nos doamos para alguém. Então, quando eu faço uma prece, quando eu penso, né, que a Georgia me perdoa, ela está aqui, mas quando nós, essa semana, todos nós, nos voltamos, né, preocupados com a cirurgia da Georgia, orando pela Georgia, isso é caridade. Isso é a caridade essencial. E para isso, gente, de novo, não precisamos de bens materiais. E todos nós, eu diria, podemos e devemos fazer. Eu sempre lembro uma mensagem que está lá no livro Jesus no Lar, capítulo 20, a caridade, estranha caridade, alguma coisa, não lembro o título agora. Mas lá no capítulo 20, Jesus, no livro de Jesus no Lar, para quem não conhece, são histórias que não estão no Evangelho, mas que Neo Lúcio conta do encontro de Jesus com seus discípulos. Então, ele conta historinhas nesse livro. É uma espécie de culto do lar na casa de Pedro. Então, reunia-se na casa de Pedro com Jesus e ele dava os ensinamentos ali. E nesse capítulo 20, o Neo Lúcio nos conta lá de uma pessoa que não tinha absolutamente nenhum bem material. Ele queria muito fazer caridade. É essa a ideia aqui, né? Queria muito ganhar na loteria, eu queria ter muito dinheiro, eu queria ter para fazer caridade. Quando, em realidade, eu preciso ser para fazer caridade. Então, esse verbo ter e ser aí precisa ser bem diferenciado para a gente não confundir uma coisa com a outra. E nessa história, Jesus diz que essa pessoa não tinha absolutamente nada, mas resolveu pensar positivamente. Resolveu vigiar os pensamentos. Resolveu trabalhar os seus pensamentos como consequência, seu autoconhecimento. E, a partir daí, ele começou a vibrar positivamente por todas as situações. Não só dos nossos amigos, dos nossos irmãos consanguíneos ou religiosos, mas dos nossos irmãos universais. Passou a vibrar positivamente. E, segundo Jesus, na narrativa dele lá, e contado por Neo Lúcio, ele sai da Terra, ele sai da vida física com o diadema de caridoso. O que o Mauro lembrou, foi ontem, acho que foi ontem que o Mauro está lembrando, respondendo a Carol. Né? Nós fazemos caridade, mas ainda não somos caridosos. Nós fazemos caridade porque nos convoca, o Renato nos convoca todo mês. Todo mês, Renato vai dar mensagenzinha lá, está chegando a hora de distribuir a cesta. Aí a gente vai lá e compra. Mas ainda não somos caridosos. E Jesus conta que esse saiu caridoso da vida física. Então, conscientizando-nos dessa situação, podemos trabalhar para sermos, ou para, aos poucos, nos transformarmos em caridosos. Aos poucos, a gente chega lá, com toda certeza, todos chegaremos. A velocidade depende de cada um de nós. E o convite de Kardec, dos Espíritos, de Jesus, façamos a nossa parte. Façamos o melhor possível. Na semana passada, nós lemos aqui duas mensagens de Cáritas, falando exatamente de caridade. Até a Carol fechou o estudo com a prece de Cáritas, lendo a prece de Cáritas. O convite é esse. Vamos trabalhar para sermos ou para fazermos a caridade essencial. E para, ao longo do tempo, nos tornarmos caridosos. Que isso seja uma segunda natureza nossa. Fazer o bem sem pensar, sem raciocinar, sem refletir. Eu preciso fazer o bem hoje. Os bons espíritos não pensam nisso. Os bons espíritos fazem o bem
como respiram, sem pensar, agora eu vou inspirar, agora eu vou expirar. Não, nós simplesmente respiramos. Os bons espíritos simplesmente fazem o bem, sem nenhuma reflexão. Isso está no inconsciente, isso está internalizado, isso está automatizado, digamos assim. Então, fazem naturalmente. Foi como eu entendi esse primeiro parágrafo, mas fica aberto aí para as participações de quem queira. Ninguém? Que bom. Então, vamos continuar, Belinha. 2 homens acabavam de morrer. Vamos à história. Deus havia dito... Essa é a história do outro mundo, né? Ele vai contar uma história do outro mundo. Essa é a história do outro mundo. 2 homens acabavam de morrer. Deus havia dito: enquanto esses homens viverem, cada um terá as suas boas ações colocadas em um saco, por ocasião de sua morte. Esses sacos serão pesados. Quando os 2 homens morreram, Deus mandou que lhe trouxesse os 2 sacos. Um era grande, estava cheio, bem estufado, e o metal que o enchia ressoava. O outro era pequeno, e tão fino que se viam através do pano as poucas moedas que continha. E cada um daqueles homens reconheceu o que lhe pertencia. Este é o meu, disse o primeiro. Eu o reconheço, fui rico e dei muito dinheiro. Este é o meu, disse o outro homem. Eu sempre fui pobre, ai de mim. Não tinha quase nada para dividir com os outros. Pode continuar, Belinha. Mas, ó surpresa, quando os 2 sacos foram colocados na balança, o maior tornou-se leve e o menor ficou tão pesado que elevou muito o outro prato da balança. Deus então disse ao rico: deste muito, é verdade, mas deste por ostentação e para ver o teu nome figurar em todos os santuários do orgulho. Além disso, dando, não te privavas de nada. Vai para a esquerda e fica satisfeito, porque as tuas esmolas ainda foram contadas como alguma coisa. Depois ele disse ao pobre: deste muito pouco, meu amigo, porém cada uma das moedas que estão nessa balança representou uma privação da tua vida. Se não deste esmolas, fizeste a caridade, e o que é mais importante, fizeste a caridade naturalmente, sem pensar que ela seria levada em conta. Foste indulgente, não julgaste o teu semelhante. Ao contrário, tu desculpaste em todas as suas ações. Passa para a direita e vai receber a tua recompensa. Um espírito protetor, Lyon, 1861. O que é que nos lembra esse parágrafo? O que é que nos lembra essa história do outro mundo? Lembra a história da viúva. Da viúva. História dos talentos. O óbolo da viúva. Exatamente o óbolo da viúva. O que acontece lá no óbolo da viúva? Aquela viúva, que Jesus a classifica lá como caridosa, ela deu 2 moedinhas, sei lá, 1 moedinha. Ela deu, no nosso dia, nossa situação agora, 10 centavos. Os outros davam 1.000 reais. E Jesus disse que aquela mulher fez mais caridade do que aqueles que deram muito. E aí a gente vê a integralidade dos ensinos de Jesus. A gente pega uma mensagem do Evangelho, a gente pega o livro dos Espíritos, a gente pega o Evangelho de Mateus, de João, de Marcos, de Lucas. Todos têm a mesma ideia. Como diz a Carol, com palavras diferentes, mas a ideia é a mesma do Evangelho. Então, todos os ensinamentos do Cristo têm a mesma ideia. Qualquer local onde você vai ler sobre caridade tem essa ideia. Não é a quantidade. Deus não está preocupado com a quantidade do que eu dou, mas com a qualidade do que eu dou. Com o que eu coloco de mim naquele bem que eu estou doando. E seja esse bem material ou não. Eu imagino, por exemplo, um professor, aí lembrando a Verinha e a Georgia e muitos outros professores aí da sala, né? Quanto de caridade faz
desde que tenha lá boa vontade, desde que tenha vontade de ajudar, esclarecendo mentes, iluminando mentes. Isso é caridade. Não está lá no capítulo 6 do Evangelho? Amai-vos e instruí-vos. E com a instrução, não é só do aspecto evangélico. A instrução de uma maneira geral. Ainda agora há pouco estava discutindo com a minha filha, discutindo uma conversa com a minha filha, e ela não gosta de matemática. É pedagoga, então ela detesta exatas. Mas eu, para ser espírito puro, tenho que aprender matemática? Eu nunca vou ser espírito puro, porque eu não quero aprender matemática. Vai ter que aprender. E, para isso, vamos ter professores fazendo caridade e ajudando-a nesse processo. Então, o ensino de Jesus é holístico, é full, é todo, é total. Sempre que você, qualquer passagem que você pega, uma está sempre ligada à outra, sempre vinculada à outra, sempre complementando ou explicitando a outra. Então, essa passagem aqui desses dois homens que foram observados durante a vida é perfeitamente o óbolo da viúva. Um doou um saco de dinheiro, mas era rico. É o caso do óbolo da viúva. Aqueles que doavam muito dinheiro, doavam do que lhe sobrava, do que lhe abundava. Para se promover, né? Para se promover, principalmente. Ao passo que a viúva deu ali do que é só o que ela tinha. O que faltava. Ela deu e ficou sem. Então, é claro que o esforço dela é muito maior. Ainda agora há pouco estava no estudo do livro dos Mensageiros, e lá no capítulo 36 tem um culto do Evangelho no lar, que é feito aqui, acompanhado pelo André Luiz, pelo Aniceto e pelos amigos espirituais. Ele está falando da necessidade que aquela família está passando ali. O pai desencarnou e ficou a mãe com 5 filhos, com dificuldades, passando necessidade mesmo do essencial, mas a mãe está ali, firme, forte, orientando os filhos. A necessidade nos faz fortes. A necessidade nos fortalece espiritualmente. E eu sempre digo isso, me permita repetir, normalmente nós nos esquecemos que somos espíritos. Nós sempre priorizamos o corpo, quando é o contrário. A recomendação de Jesus é priorize as coisas espirituais. Porque as coisas da matéria vos serão dadas de acordo com a sua necessidade, por acréscimo de misericórdia. E nós, normalmente, priorizamos as coisas materiais, priorizamos o corpo. Como começa a mensagem? Se eu tivesse dinheiro, eu gostaria de fazer caridade, mas eu não tenho dinheiro. E aqui, nesse parágrafo agora da história, Deus fala para o pobre. Aí, ó, a última fala, o último parágrafo, a última frase do parágrafo. Foste indulgente. Aí a pergunta para cada um de nós. Somos indulgentes? Nós nos sentimos indulgentes? Já nos sentimos indulgentes? Se não nos sentimos, precisamos trabalhar nesse sentido. Precisamos perceber isso. E quando se fala em indulgência, não é com meu irmão consanguíneo, não é com meu amigo, não é com meus amigos do grupo ou do centro. Indulgência é generalizado. Eu preciso ser indulgente com todos. É o que diz lá a questão 886 lá do Livro dos Espíritos. Não chegamos lá ainda, mas estamos perto de chegar lá na questão 886 do Livro dos Espíritos. Então, indulgente. E Deus fala aqui, foste indulgente. Aprendamos a ser indulgentes. Continua ele. Não julgaste o teu semelhante. Não julgueis para não ser julgados. Não é esse o ensinamento?
com a mesma medida que medires, serás medido. Como é que nós gostaríamos de ser medidos? Como é que nós gostaríamos de ser tratados? É dessa maneira que nós precisamos fazer. Pelo contrário, encontraste desculpa para todas as suas ações. Passa à direita e vai receber a sua recompensa. O Ronald lembrou aí o parábola dos talentos, que tem também isso aqui. Só que lá ele multiplicou os talentos. Então, passa à direita. Ele não, digamos assim, ele não fez caridade. Ali ele não está tratando de caridade. Está tratando de gerir bem os talentos que recebemos. E todos nós recebemos muitos talentos. O que nós estamos fazendo aqui agora mostra os nossos talentos. Nós estamos falando, nós estamos ouvindo, nós estamos vendo, nós estamos entendendo, nós estamos lendo. Isso é talento que nos foi, ou são talentos que nos foram emprestados. E precisaremos dar conta de cada um deles. Se o tivermos enterrado, vamos perder esses talentos. Não porque Deus é punitivo, ele gosta de castigar. Não. Se eu não sei usar, eu quero para quê? Dar um carro na mão de quem não tem direção, quem não sabe dirigir, é um perigo. Ninguém bota uma pessoa que nunca entrou no avião para pilotar um avião. Então, nós precisamos entender isso. O que eu não usei devidamente, que eu não usei na medida certa, principalmente não sendo em uso pessoal, se eu não usei devidamente, eu não posso ter. Eu vou precisar passar pela falta daquele talento para poder aprender a valorizá-lo. Essa é a ideia. Aldenia, a gente falou bastante aqui sobre a indulgência, e aí eu resgatei aqui do Evangelho, né, o item que nós já estudamos, que é a mensagem lá de José, um espírito protetor que escreveu em Bordeaux, em 1863, sobre a indulgência. E aí vou ler aqui para a nossa reflexão. Uhum. Espíritas, queremos hoje vos falar da indulgência. Esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com os seus irmãos, mas que tão poucos praticam. A indulgência não vê os defeitos alheios, e, se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Oculta-os, pelo contrário, evitando que se propaguem. E, se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar, mas uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que fingimos atenuar a falta, a fazem ressaltar com perfídia astúcia. A indulgência jamais se preocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço, mas ainda assim com o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, nem traz censuras nos lábios, mas apenas conselhos, quase sempre velados. Quando criticas, que dedução se deve tirar das vossas palavras? A de que vós, que censurais, não praticastes o que condenais, e valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando passareis a julgar os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos e os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando fitareis os vossos olhos severos somente sobre vós mesmos? Sede, pois, severos convosco e indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os secretos pensamentos de cada coração
e que, em consequência, desculpa frequentemente as faltas que condenais, ou condena as que desculpais, porque conhece o móvel de todas as ações. Pensai que vós, que clamais tão alto, anátema, talvez tenhais cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, corrige, enquanto o rigor desalenta, afasta, irrita. Pois é, a gente ouve essa mensagem, a gente imagina, isso é coisa para espírito puro. Não, não é. Eu conheci pessoas assim. Eu convivi com pessoas assim. E não é nenhum espírito puro. Espírito com imperfeição, terceira ordem, mas já com essa ideia da indulgência. Me lembro, certa vez, me permita, eu estava, como eu sou diretor lá da rádio há muitos anos, agora estou como vice-presidente, mas tive outras funções na direção. E a gente precisava ir nos bancos, abrir a conta lá, novas assinaturas, enfim, dos diretores. E certa vez, nós fomos na Caixa Econômica e eu falei, depois de esperar lá quase 2 horas para ser atendido, eu falei com o então presidente. Falei, amigo, nós somos clientes. Estamos aqui 2 horas esperando. Nós somos uma fundação que movimentamos dinheiro nesse banco. Vamos embora daqui, vamos abrir conta no outro lugar. Vamos abandonar isso aqui. E ele botou a mão no meu ombro, calmamente. Meu amigo, tenha calma. Espere um pouco. Daqui a pouco tudo vai se resolver. E eu confesso que fiquei um pouco insatisfeito com aquela situação em função da minha inferioridade. Mas depois, ao longo do tempo, eu fui convivendo com esse então presidente e fui vendo as atitudes dele. Sempre com essa indulgência. Sempre com essa capacidade de olhar o lado bom das pessoas, das coisas, e nunca vendo o lado ruim. E se eu via, como diz aí o José, não o divulgava, pelo menos não falava. Então, isso é uma coisa impossível de acontecer, essa mensagem do José é impossível de acontecer no nosso nível? Não. É perfeitamente possível. Desde que tenhamos consciência de nós mesmos e nos conheçamos um pouquinho. Eu sei das minhas dificuldades. Então, eu preciso trabalhar em cima das minhas dificuldades. Eu sei, por exemplo, que eu tenho um orgulho extremado. Eu preciso trabalhar a humildade. Consciente disso, eu preciso trabalhar a humildade. Quando a gente conhece, quando a gente tem consciência de que tem orgulho, já é um passo fantástico, porque já reconheceu, isso já é humildade. Quando eu reconheço que eu sou orgulhoso, é o meu processo de transformação. Então, a mensagem do José não é uma mensagem impossível de ser vivenciada. É uma mensagem perfeitamente possível. Uma questão de nos conscientizarmos e nos trabalharmos para nos transformarmos. Lembrando lá do capítulo 11 do Evangelho, quando Lázaro diz lá que os sentimentos, ou o sentimento, o amor, são os instintos elevados até aquela altura daquele progresso realizado. Então, nós precisamos transformar os nossos instintos em sentimentos, os nossos orgulhos em humildade, o nosso egoísmo em fraternidade. Nós precisamos ir nos transformando. Por isso que Kardec diz que o verdadeiro espírito é aquele que se transforma, aquele que se esforça por se transformar, que doma por domar as suas más inclinações. Esse é o verdadeiro espírito. É o convite que a gente faz aqui toda semana. E como eu costumo dizer, também me permita repetir, né? Esse ensino não é que eu estou lendo aqui,
não é para a Verinha, é para mim. A Verinha precisa ler, olhando para ela, onde eu estou enquadrada nisso aqui? Como é que eu me enquadro nisso aqui? Mas cada um de nós precisa olhar para isso e se colocar. Cada um em particular, singularmente. Como é que eu estou enquadrado nessa indulgência, nessa benevolência, nessa capacidade de perdoar? Se eu não estou enquadrado ainda, o que é que está faltando? Por que é que eu não estou? Me falta conhecimento? Me falta informação? Talvez não. Talvez me falte vontade, me falte decisão, me falte coragem, me falte humildade. Aí nós vamos trabalhar essas não virtudes ou essas virtudes que ainda não temos, para produzi-las, para criá-las. Como lembro o Mauro aí sempre, né? Quando eu peço paciência, Deus não me dá um manto de franciscano ou de zen budista. Ele me dá um monte de situações desagradáveis, né? Desconfortáveis, para que eu passe, a partir dali, exercitar a minha paciência. Não é isso, Carol? Deve ser, Valdemir, acho que deve ser. Diga aí. Então, eu passei uma situação muito parecida com essa sua, na Caixa, mas eu passei num hospital com minha mãe, sabe? E não é para julgar, não, Valdemir, é para entender, porque eu acho que quando a gente entende, fica mais fácil de modificar. Fica mais fácil de você pensar diferente. Tá? Quando você se sentiu desrespeitado, como eu me senti desrespeitada dentro desse hospital, o que você acha o que de ruim aflorou em você naquele momento? Não sei se você entendeu minha pergunta. Entendi. Eu acho que principalmente orgulho. Eu esperar? Como assim? Esse gerente vai me deixar esperando aqui, eu que sou um cliente e que tenho direito. Isso é orgulho. O que eu não posso ter melindres é de olhar para mim e dizer, você olhar para o espelho, né? Você ainda tem orgulho. A exemplo do Mauro fala da caridade, do caridoso, eu não sou orgulhoso, mas eu tenho orgulho em mim. E é principalmente isso. No meu caso, eu olhando para mim, depois analisando com calma, é principalmente isso. É orgulho. Como assim? Eu, né? O grandão, o bom, o legal, o top one. Como é que eu vou ficar esperando? Como é que vão me deixar esperando? Quando a gente precisa fazer esse trabalho contrário, esse trabalho da humildade, do entendimento. E o entendimento, com toda certeza, é fundamental. E a gente não pode ter vergonha de olhar para a gente e dizer, você ainda tem orgulho. Você ainda tem vaidades. Você ainda tem invejas. Se alguém aqui quiser se excluir, fique à vontade, tá? Mas eu diria, todos nós aqui temos ainda alguns traços de cada dificuldade dessa. Algum traço de orgulho, algum traço de vaidade, de inveja. Todos nós temos um pouco disso. Eu já contei aqui acho que foi aqui que eu contei uma experiência minha de inveja. Não sei se foi aqui. Alguém se lembra que eu tenho contado? Ninguém se lembra. Né? A Carol, com certeza, chegou recente aqui, não estava aqui. Mas, há algum tempo, me permita, então, e coloco isso sem nenhuma culpa, tá? Mas, há algum tempo, um amigo, um colega, que foi meu contemporâneo de faculdade, me pediu para ensiná-lo a fazer regressão de memória. Já contei, né, o Ronald? Ronald já ouviu essa história. Alguém mais já ouviu aí? Não, né? Então, ele é um professor, é um escritor, ele deve ter uns 15 livros escritos, é um autor famoso, palestrante, é psicólogo, é pedagogo. O cara para mim, é uma sumidade. E queria que eu ensinasse
esse processo para ele. Eu falei, não posso, não tem tempo, e você é meu amigo, como é que eu vou fazer terapia com você? Você é meu amigo? Não, eu me submeto, vou lá aprender e tal. E como a agenda dele é difícil, a minha também, agendamos para o mês seguinte. Daqui a um mês, um sábado, que eu nem vou ao consultório sábado, mas ia para isso, mas vamos marcar para lá. E uns 15 dias depois, ele me telefona, ou manda uma mensagem, sei lá, manda uma mensagem. Ó, preciso cancelar aquele nosso curso, porque eu recebi um convite para fazer um ciclo de palestra na Suíça e na Áustria. E tem que cancelar. E eu fiquei, na hora, eu fiquei muito pé da vida. Eu falei, caramba, eu que vou ajudar, eu que vou ensinar, eu que vou mostrar para ele como faz, e ele que é convidado para um ciclo de palestra na Europa, com tudo pago, estadia, passagem de avião, sei lá, e tudo mais. Aí, naquela fração de segundo, opa, isso é inveja, gente. Não tem outro nome. Vamos lá. Pare, reflita, volte, caminhe, olhe para trás e recomece o processo. Eu me lembro que eu tinha uma palestra para fazer logo a seguir, em Copacabana. Eu falei, garanto que muitos austríacos e suíços gostariam de estar em Copacabana. Então, por que não, né? Vou fazer a palestra em Copacabana com toda a alegria possível. Mas isso é um traço de inveja. Não dá para fugir disso. E não é nenhuma vergonha eu reconhecer isso, pelo menos para mim, eu não acho. Nenhuma vergonha reconhecer isso. Se eu não reconhecer as minhas dificuldades, eu não as mudo, eu não as transformo. Então, é a necessidade que nós temos de olhar no espelho, como diz a Joana, e nos desnudarmos, tirarmos a persona, tirarmos a máscara e nos mostrarmos como somos. E aí, gostei? Ótimo. Se eu não gostei, como disse Santo Agostinho lá na questão 919, se eu não gostei, vou trabalhar para transformar essa coisa que ainda está ruim em mim. De uma maneira geral, todos nós, a Aparecida não está aqui, né? A Aparecida que é espírito puro, né? Lá do SEAC. Como ela não está aqui conosco, então é uma senhora que frequenta lá, que a gente brinca com ela, que ela é espírito puro. Então, como ela não está aqui, acho que não tem espírito puro aqui. Então, todos nós temos essa dificuldade. Um não tem pavio, outro explode à toa, outro não sei o que lá. Cada um tem a sua dificuldade. Vamos ter que trabalhar isso para nos transformarmos moralmente. Essa é a ideia. Se não gostou, levanta o dedo. Se não gostou, abaixa o dedo. Tudo bem? Fala, Ronald. Você agora falou aí que não tem pavio, sou eu. Eu reconheço. Essa situação do banco que você contou, rapaz, me lembro lá atrás, naquela época, que não tinha banco para as pessoas sentarem, e a gente ficava horas e horas numa fila. Porra, eu estava num Banco do Brasil, fardado, e uma senhora lá, a fila estava grande. Quando o cara distratou a senhora lá na frente. Não prestou. Eu fui lá na frente. O sem pavio foi lá. Fui. Tomei as dores da senhora. Olha só, eu acho que você não tem noção do local onde você trabalha. Esse aqui não é o Banco do Brasil? Essa fila aqui está repleta de brasileiros. A gente está há horas nessa fila e você está distratando essa senhora. Imagina quando chegar na minha vez. Porque se você agir, quando chegar na minha vez, da mesma forma que você agiu, das duas, uma. Ou você vai perder o seu emprego ou eu vou perder a minha farda. Estamos entendidos? Aí pronto. Aí o cara, não, é que não sei o que, não sei o que lá. Aí veio o gerente, não sei o que lá. E o gerente enquadrou ele, aí chamou o outro, levou ele lá para dentro para tomar um café, sei lá. Aquela ali realmente não deixou passar em branco. Mas eu tenho ainda esse defeito. Meu pavio não existe. Pois é, precisamos alongar. Quem não tem pavio, precisa alongar o pavio. O caso desse presidente, que eu estou citando, ele tinha um pavio longo. O pavio dele não era molhado. O pavio dele, além de ser longo, era molhado. Molhado de água, não é de gasolina, não. Molhado de água. Então, botava fogo lá, pegava não. Então, quer dizer, aqui se faz, aqui se repara. Então, vamos ter que nos adaptar, nos transformar aqui e agora, gente. Com toda certeza. Vou ter que voltar muitas vezes para alongar esse pavio. Todos nós
teremos que voltar muitas vezes ainda para muitas coisas. Para aprender física e matemática, eu estava falando com a minha filha. Você vai ter que aprender física, matemática e química. Quantas reencarnações? Não sei. 10, 20, 50, mas vai ter que aprender. Todos teremos que aprender tudo. Então, mas não existe a chance da gente já saber a matemática e a gente ter esquecido para essa reencarnação, não, Valdemir? Eu estou contando com isso. Existe. Ai, tomara, eu estou contando com isso. Vamos dois, Carol. Eu fiz duas faculdades pode ser que não que você tinha já tenha matemática. sido médica, por exemplo, numa encarnação passada. Então, a medicina você já aprendeu. Nessa encarnação, você vai aprender pedagogia, sei lá, ou cozinhar, ou cuidar de idosos, sei lá, aprender outra coisa. Mas o fato é que a gente vai ter que aprender tudo. E eu venho para essa encarnação, às vezes, com uma tendência. Tem até um vídeo rodando aí na internet de uma autista cega com paralisia cerebral tocando uma peça de Chopin. Um noturno de Chopin, que é uma coisa maravilhosa. E ela fica balançando a cabeça constantemente. Então, ela aprendeu música. Em alguma encarnação passada, ela aprendeu música. Mas, essa encarnação, ela veio com dificuldades, porque tinha dívida em outras áreas que precisava passar. Então, é possível, Carol, que você já tenha sido uma matemática, uma física, química, pode ser. Se não, vamos estudar, vamos entender, vamos estudar para aprender tudo isso. Tem jeito. Valdemir, fale para sua filha, eu sou pedagoga também, Ah. que uma pedagoga estuda muito matemática, estatística, matemática, cálculo, porque não tem como estar dentro de uma escola e não compreender a matemática. Pois é, ela é orientadora educacional de escola, foi orientadora educacional do Senai. Então, tem que fazer os quadros estatísticos de todo o levantamento dos alunos, tem que saber matemática. Talvez ela nem perceba que sabe matemática. Tem tanta ojeriza que ela nem perceba. Sabe e não sabe que sabe. Tudo bem? Vamos? Continuemos? Então, vamos lá. A E mulher 51, né? A mulher rica, feliz que não tem necessidade de empregar o seu tempo nas tarefas domésticas, não pode consagrar algumas horas em trabalhos úteis aos seus semelhantes? Que ela compre, com o supérfluo dos seus prazeres, roupas que agasalhem os infelizes que tremem de frio. Que faça com suas mãos delicadas roupas grosseiras, porém quentes. Que ajude a mãe a cobrir o filho que vai nascer. Se com isso seu próprio filho ficar com algumas rendas a menos, o da pobre terá mais calor. Trabalhar pelos pobres é trabalhar na vinha do Senhor. Aí o Espírito já está nos dando receita, né? O Mauro disse que não tem receita de bolo. Aqui, o Espírito já está nos dando receita. Será que uma mulher feliz e rica não pode empregar um pouco do seu trabalho, do seu tempo, confeccionando uma roupa para as pessoas que estão passando frio? Tem até uma campanha aí agora de recolhimento de meias, né? Para fazer agasalho, para doar para instituições. Será que nós não podemos pegar algumas meias que a gente não tem usado mais, meia mais velha, e doar? É claro que não é só doar a meia, mas é a intenção, o pensamento, o sentimento. Então, aqui é uma receita que o nosso amigo João está dando, no sentido de como fazermos essa caridade. Tudo bem? Vamos lá? E tu, pobre obreira, que nada tens de supérfluo, mas que por amor aos teus irmãos também desejas dar do pouco que possuis, doa algumas horas do teu dia, do teu tempo, o teu único tesouro. Faz alguns trabalhos elegantes que tentam os felizes, vende o produto desses teus serões e também poderás proporcionar um pouco de auxílio aos teus irmãos. Terás algumas fitas de menos, mas darás sapatos àqueles que têm os pés nus. Vê que todos podem, né? O João começa convocando ou conclamando a mulher rica. Você rica não pode trabalhar, não pode doar um pouco do seu tempo? E você, operária, pobre,
não pode também trabalhar um pouco, dar um pouco do seu tempo, que é o único tesouro? Dar um pouco do nosso tempo. Nós falamos aqui na semana passada, acho que há 15 dias, lá no SEAC, fazendo um estudo lá sobre o suicídio e a loucura, lá do capítulo 5 do Evangelho. Lembra que falamos lá, né? 20 minutos de conversa são suficientes para tirar uma pessoa da ideação suicida. E qualquer de nós pode emprestar, não os ouvidos para ouvir, mas emprestar o coração. Qualquer um de nós pode ouvir com o coração um irmão que está com depressão, que está triste, que tá... não precisa ser psicólogo, precisa ser irmão, precisa ser fraterno, precisa ser humano. Me lembro de uma fala do Jung, que ele disse que nós podemos conhecer todas as técnicas, podemos e devemos conhecer todas as técnicas da psicoterapia. Mas quando cuidarmos de uma alma, sejamos outra alma. Então, como alma, eu me coloco à disposição de uma alma para ouvi-la. Isso a mulher pobre não pode fazer? Ou qualquer um de nós não pode fazer? Qualquer um pode. E isso é caridade, com toda certeza. Eu me lembro, Valdemir, da história lá da nossa irmã Gertrudes e do espírito Joseph, né? Gertrudes, para quem não sabe, é uma médium que faz trabalhos de pintura mediúnica. E o Joseph foi quando encarnado, lá no século XIV, XV, por aí, ele foi um grande pintor. E aí desencarnou e tal, e queria continuar pintando. Então, começou a perturbar a Gertrudes e começava a pintar em todo canto que ela pegava ela de bobeira, ele queria pintar. E aí se ajustaram, né? O mentor da Gertrudes, ela e o Joseph, e acertaram um trabalho. Então, tá bom, você quer pintar? Então, você vai pintar nessas condições. E, junto dele, vieram outros, né? Como Monet e tantos outros espíritos, pintores, que, por meio da Gertrudes, começaram a pintar. Até aí, nada. Porém, eles queriam, de alguma maneira, transformar o trabalho deles em algo que beneficiasse, né, alguém. Então, eles autorizaram que as telas pintadas fossem vendidas e os recursos, então, fossem direcionados, parte para a casa onde ela fosse fazer o trabalho e parte para as obras sociais que ela tem em Minas. Então, veja que até os espíritos desencarnados quando passam a entender, né, essa grandeza, a grandiosidade da caridade, eles passam também a formar fileiras nesse mesmo propósito. Então, não adianta fugir. Estejamos encarnados ou não, de alguma maneira, nós vamos nos imbuir desse trabalho e vamos fazer alguma coisa com esse objetivo. Ok? Ok. Não? E vós, Valdemir, tá aí, já voltou. Vamos lá. E vós, mulheres, que vos devotastes a Deus, trabalhai também para a sua obra, mas que os vossos trabalhos, caros e delicados, não sejam feitos somente para enfeitar as vossas capelas, para atrair a atenção para a vossa habilidade e a vossa paciência. Trabalhai, minhas filhas, e que o produto das vossas obras seja destinado ao auxílio dos vossos irmãos em Deus. Os pobres são seus filhos bem-amados. Trabalhar por eles é glorificá-lo. Sede para eles a providência que diz: aos pássaros do céu, Deus dá o alimento. Que os fios de ouro e de prata que se entrelaçam sobre vossos dedos se transformem em roupas e em alimentos para aqueles que necessitam deles. Fazei isso e o vosso trabalho será abençoado. Bom, outra categoria que ele está convocando aqui, né? E vós, mulheres devotadas a Deus, as nossas irmãs
nós chamamos irmã de caridade. E, às vezes, não tem tanta caridade assim. Ou, pelo menos, a caridade... Porque acabam se isolando, fazendo voto de silêncio, enfim, em algumas situações, acabam não sendo caridosos. Mas trabalhai também para as vossas obras piedosas, mas que os vossos trabalhos delicados e custosos não sejam feitos apenas para as vossas capelas, mas para, a exemplo do exemplo que o Mauro deu aí, a exemplo do exemplo, né, que o Mauro deu aí do pintor, né, mesmo um desencarnado que tem habilidade de pintura se une a um encarnado que tem também essa habilidade para fazer caridade. Então, um outro convite. Então, ele chama a rica, a pobre, a freira. Vamos ver mais quem ele vai chamar aí na frente para trabalhar essa caridade. Tudo bem? E todos vós que podeis produzir, dai. Dai o vosso talento, dai as vossas inspirações, dai o vosso coração. Que Deus os abençoará. Poetas, literatos, cujas obras são lidas somente por pessoas da sociedade, satisfazei seus momentos de lazer, mas que o produto de algumas de vossas vendas seja consagrado para auxílio aos infelizes. Pintores, escultores, artistas em todos os gêneros, que a vossa inteligência também venha em auxílio dos vossos irmãos, por isso não tereis menos glória, mas eles terão alguns sofrimentos amigos. Então, aqui ele generaliza. Então, a todos vós que podeis. O poeta, literário, escritor, todos. Então, nós, com certeza, estamos incluídos nessa mensagem do João. Né? O que eu posso fazer? Aí é cada um pensar por si. Eu não posso ir lá, mas eu posso fazer caridade daqui. Eu não posso doar uma coisa material, mas eu posso doar a minha energia, a minha prece, o meu fluido vital. Durante o sono, nós podemos nos reunir com os amigos espirituais para doar nosso fluido vital, nosso ectoplasma. Me lembro aqui uma vez o Altivo contando que ele trabalhando lá na empresa, no trabalho dele, e o Dr. Hermann chega para ele e diz: se concentra que eu preciso de ectoplasma para levar para o hospital. E ele se concentra ali, ele começa vendo saindo do corpo dele uma quantidade de ectoplasma. E o Dr. Hermann envolve aquilo numa espécie de fluido e vai embora, levando aquilo. Então, todos nós temos ectoplasma. Isso está dentro das nossas células. Todos nós podemos doar alguma coisa. E aqui é o que ele diz aqui. Então, todos podemos doar. Então, dai do vosso gênio, das vossas inspirações, do vosso coração, e Deus abençoará. Porque tudo que fizermos a um daqueles pequeninos, a Deus ou a Jesus estaremos fazendo. Pronto? Então, vamos fechar, velho. Vamos. Todos vós podeis ser bondosos. Em qualquer classe social a que pertençais, sempre tereis alguma coisa que possa ser partilhada. Seja o que for que Deus vos tenha dado, deveis uma parte do que ele vos deu àquele que precisa do necessário, porque se estivesseis no lugar dele, ficaríeis bem contentes que alguém dividisse convosco. Vossos tesouros da terra serão um pouco menores, mas vossos tesouros do céu serão mais numerosos. Lá colhereis centuplicados os benefícios que semeardes aqui na terra. Está em João, Bordeaux, 1864. Por isso, o convite dele para que acumulemos tesouros no céu, onde os ladrões não roubam, onde as traças não corroem. E nós ainda, de uma maneira geral, obviamente, quem quiser se excluir fica à vontade, mas de uma maneira geral, nós ainda buscamos os tesouros que os ladrões roubam, que as traças corroem. É isso aí, Mauro. Está contigo. Obrigado, pessoal. Obrigado, Verinha. Obrigado, Valdemir, a todos os companheiros. Então, paramos aqui no capítulo 13, item 17. Retomaremos na semana que vem. Ok?
Vamos, então, fazer a nossa prece. Quem gostaria de fazer a nossa prece de hoje? Ou vamos para a nossa listinha? Vamos para a listinha? Vamos para a listinha. Mas o Amaury tinha pedido. Ah, é? Tá bom. É. Então, Amaury, por favor, abre o teu áudio. Abre o teu áudio. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para ele. Caiu? Fechou o vídeo, Amaury. Acho que ele caiu. Não, não caiu, não. Quer faço o vídeo. Ah, tá aqui, tá aqui. Mas não conseguiu abrir. É. Então, vamos deixar o Amaury para a semana que vem. Deixa o Amaury para a semana que vem. Vamos pedir a nossa irmã Margarete, então, para fazer a nossa prece. Irmãos, vamos levar o nosso pensamento a Jesus, agradecer por mais essa noite de estudo, em que podemos estar em contato com todos esses ensinamentos de Jesus e que possamos, a todo instante, colocá-los no nosso dia a dia, pensarmos, refletirmos sobre todos esses ensinamentos que temos contato em todos os nossos estudos. Que Jesus possa abençoar todos os lares aqui e que tenhamos uma noite de paz e serenidade. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Margarete.